Nas férias, eu sempre vou para a fazenda do namorado da minha tia, lá em Minas Gerais. Bem, eu esqueci o nome da cidade. Ele e a minha tia e os meus primos moram lá. A família do namorado da minha tia tem aquela fazenda desde o final do século XIX. No verão passado, eu tinha ido para lá, como de costume. Só que desta vez, o meu espírito curioso e aventureiro de adolescente não se contentou apenas em ficar somente na piscina e andar de cavalo, pois eu queria sair e explorar a fazenda inteira. E depois de um tempo, enchendo meu primo Alex com isso, ele finalmente concordou em ir junto comigo, já que além de eu não querer ir sozinha, eu não conhecia tão bem a região quanto ele. Nós saímos de manhã, um pouco depois do café, e fomos dar umas voltas. E quando estávamos um pouco longe da casa da fazenda, ele falou: "Já que você quer explorar, eu vou te levar para a antiga casa principal da fazenda." E quando ele falou aquilo, eu já sentia que eu ia encontrar muito mais do que eu esperava. A casa antiga da fazenda ficava bem longe da outra, e nós levamos um bom tempo para chegar até lá. E quando chegamos lá, eu vi que a casa era bem velha. Ela não era tão grande, mas não era tão pequena. A porta estava destrancada e estava simplesmente encostada. E não era exatamente aquilo que eu tinha em mente quando eu falei que queria explorar a fazenda, pois eu estava mais interessada em um rio, alguma cachoeira, alguma montanha com vista bonita ou até mesmo alguma caverna. Mas era aquilo que eu tinha no momento. Nós entramos na casa e a primeira coisa que eu notei é que as paredes estavam completamente arranhadas, com umas manchas amarronzadas que pareciam sangue, mas poderiam ser tinta velha também, apesar dos formatos delas serem bem estranhos. O meu primo falou que fazia tempo que ele não ia lá, mas da última vez que ele foi, as paredes não estavam daquele jeito. Nós estávamos na sala principal, sendo que para a esquerda tinha uma passagem que levava para outra sala, a de jantar, e para a direita tinha um corredor que levava para os quartos, e da sala de jantar dava para ir para a cozinha, e de lá para fora da casa novamente pela porta dos fundos. Nós pegamos o corredor da direita para olhar os quartos. Haviam 4 quartos e um banheiro no total. O primeiro quarto estava normal e nada demais, só poeira. O segundo e o terceiro, a mesma coisa. E então fomos ver o quarto quarto, o maior de todos. E quando entramos, eu senti uma brisa fria e um pouco de frio, mesmo a casa estando bem quente e abafada. Nesse quarto havia um armário e nós fomos ver o que havia dentro dele. Abrimos a porta e nada. Então, eu ouvi um som de passos e risadas de criança vindo do corredor. Eu agarrei o braço do meu primo e olhei para a porta. E os passos chegaram perto e pararam na frente da porta, mas não apareceu ninguém. Então eu olhei assustada para ele e saí correndo, e ele veio atrás de mim. E enquanto eu corria pela casa para sair dela, eu não vi ninguém lá dentro. Eu só via as nossas pegadas na poeira e a de mais ninguém, apesar de ter ouvido os passos e aquelas risadinhas. E lá fora, na luz do sol, ficamos mais calmos. Eu olhei para o meu primo e já ia perguntar o que será que havia acontecido. E foi quando ele começou a gritar do nada. E a única coisa que ele falava era que estava doendo. Eu olhei no braço dele e ali
começou a aparecer um monte de marcas vermelhas e brotoejas. O pescoço dele começou a ficar todo empolado e vermelho também. Então eu decidi que era melhor levar ele correndo para a casa da fazenda para a mãe dele ver o que era. E antes de sairmos correndo, eu dei uma última olhada para a velha casa e ali eu vi uma fumaça meio cinza na porta de entrada na forma de uma pessoa. Aquela fumaça assumia a aparência de um homem magro e muito esguio. Mas depois disso eu agarrei a mão do meu primo e corri mais ainda. Quando nós chegamos na casa da fazenda, a mãe dele viu como ele estava e ficou assustada. Ela o levou no hospital, deram alguns remédios para ele e uma injeção antialérgica. O estranho é que no dia seguinte ele já estava bom novamente e nem parecia que ele tinha tido alguma coisa. Ele me falou que aquela era a primeira vez que ele tinha entrado nos quartos da casa antiga e que era a primeira vez que ele tinha uma reação alérgica lá, mesmo já tendo entrado na casa várias vezes. Durante o jantar, nós falamos o que tinha acontecido no dia anterior. Falamos dos passos e das risadinhas que ouvimos. O namorado da minha tia ficou preocupado, achando que poderia ter alguém morando lá escondido, já que isso não era comum de acontecer por lá. Então, ele resolveu ir investigar a casa no dia seguinte. E como não tinha muita coisa para fazer, o Alex e eu fomos juntos com ele. E quando chegamos lá, nós entramos na casa e, para nossa surpresa, as paredes não tinham arranhões nenhum. E nem nenhuma mancha de tinta ou sangue, ou o que quer que fosse aquilo. Mas eu e o Alex não saímos da sala. Foi o máximo que nós entramos. O namorado da minha tia procurou a casa inteira e não achou ninguém. E nem sinal de que alguém além do Alex e de mim tenha estado lá dentro. Bem, nós fomos embora de lá. E nem o Alex e nem eu voltamos lá novamente. Porém, eu não vou esquecer tão cedo daquela fumaça cinza que tinha o formato de uma pessoa. E também nem a alergia relâmpago do Alex, que veio do nada e foi embora, como se ele nunca tivesse pegado coisa alguma. Bem, isso serviu de lição para mim, mostrando que visitar lugares desconhecidos, e principalmente antigos, pode ser perigoso, além de ter surpresas desagradáveis e inimagináveis. Boa noite. Vamos ao relato. A minha família acabara de se mudar para uma nova casa há uns 5 anos mais ou menos. Antes disso, nós morávamos em uma casa que acabamos de sair por quase 16 anos. Nós alugamos ela, mas o meu pai resolveu que estava na hora de comprar uma nova casa. E depois de guardar um bom dinheiro, ele conseguiu um empréstimo. Então, ele conseguiu comprar essa nova casa onde moramos agora. E apesar de ter um quarto somente para mim, e de não precisar mais de dividir o quarto com a minha irmã, eu vou sentir saudades da outra casa. Mesmo apesar de alguns sustos que eu passei por lá. E isso é o que eu gostaria de registrar aqui. Na outra casa onde morávamos, tinha 3 quartos. Um para os meus pais, um para o meu irmão e um para minha irmã dividir comigo. Só que o quarto que era da minha irmã e meu, na verdade, era uma garagem que foi convertida para um quarto. E por ser mais espaçoso, ficou para mim e para minha irmã. Enfim, vamos começar agora com as coisas paranormais que aconteciam naquela casa. Às vezes, de noite, eu podia ouvir sussurros no meu quarto. A minha irmã
sempre teve um sono muito pesado e nunca ouvia nada. Porém, eu sempre dormia e depois de 1 hora ou 2, eu acordava ouvindo sussurros no meu quarto. E nunca dava para entender exatamente o que diziam. Eram muito baixos, mas dava para distinguir que eram 3 vozes diferentes, 2 masculinas e uma feminina. E isso nunca me assustou muito, pois nem sempre eu ouvia aqueles sussurros. Mas depois de alguns meses, eu já tinha me acostumado. E eles nunca me pareceram muito ameaçadores. Em uma noite, aconteceu algo que me assustou muito. A minha irmã tinha ido passar a noite na casa de uma amiga dela da escola, e eu estava sozinha no meu quarto. E nessa noite, como estava quente, eu não estava totalmente enrolada nas minhas cobertas. Então, a minha perna estava descoberta. Mas no meio da noite, eu acordei novamente, ouvindo os sussurros. Só que depois de uns 10 minutos, os sussurros sumiram e o meu quarto ficou muito quieto. Eu não achei nada demais e resolvi tentar dormir. Só que quando eu fechei os olhos, eu senti algo segurar a minha perna. E eu fiquei tão assustada que eu não conseguia gritar, e nem me mexer, e nem fazer nada. Eu só fiquei lá parada, sentindo aquela mão segurando a batata da minha perna. Bem, não foi um agarrão muito forte que me machucou e nem nada, mas era alguém segurando a minha perna. E aquele quarto, por ter sido uma garagem, tem o piso mais baixo que o resto da casa. Então, tem 2 degraus largos de madeira saindo da porta até o chão. E esses degraus não estavam muito bons na época. Estavam um pouco podres e rangiam se alguém pisasse neles. A minha irmã não estava lá e ninguém entrou no meu quarto, ou eu teria ouvido os degraus rangerem. Um pouco mais de 1 minuto depois, eu senti a mão soltar a minha perna bem devagar. Eu já estava suando frio de medo a essa hora e ainda não conseguia me mexer de tanto medo. Um pouco depois disso, os sussurros começaram novamente. Bem, eu não sei se foi de tanto medo, mas eu dormi pouco tempo depois. Praticamente desmaiei. E depois desse dia, eu falei que queria trocar de quarto com o meu irmão. E como o meu quarto era maior, não foi difícil convencer ele a trocar de quarto comigo. A minha irmã não ligava muito para que quarto fosse, então todo mundo estava feliz. O meu irmão nunca reclamou de nada de estranho no novo quarto dele. Ele nunca falou de sussurros de noite ou qualquer outra coisa. Mas pouco tempo depois, eu estava no meu quarto novo com a minha irmã e estávamos as 2 dormindo. Então, eu acordei ouvindo sussurros, mas desta vez não estava vindo do quarto que eu estava. Estava vindo do lado de fora do quarto e parecia que o rádio de alguém estava ligado. Eu tentei ignorar e voltei a dormir. E isso aconteceu mais algumas vezes, até que numa noite eu acordei ouvindo aqueles sussurros novamente. E vinham do lado de fora do quarto. Então eu resolvi levantar para ver de onde vinham. E quando eu cheguei no corredor, eu vi que vinham do meu antigo quarto. E quando eu cheguei perto, eu consegui distinguir algumas palavras do que estavam dizendo. Volta! Não deixe a gente! Não me deixe! E algumas coisas assim. Agora, se era comigo, e se tinham a ver com o fato de eu ter mudado de quarto, eu não sei. Mas eu comecei a não gostar de passar em frente, e muito menos de entrar no meu quarto antigo. Nesse novo quarto, nada acontecia por muito tempo. E só depois que eu comecei a fazer faculdade, algumas coisas também começaram a acontecer. Pequenas coisas que mudavam de lugar. Bem, eu tinha uma estante com uma imagem da Nossa Senhora que a minha avó havia me dado.
e ela estava virada para fora da estante, olhando a parede do outro lado do quarto. Essa era a posição normal dela, mas às vezes eu acordava de manhã e ela estava virada para o lado, de frente para a janela. Eu também tenho uma coleção de ursinhos de plástico, desses agarradinhos, que eu gosto de deixar em uma certa ordem, agarrados no meu aparelho de som e em cima do computador. Cada um tem o seu lugar específico, e às vezes quando eu entrava no quarto, depois de chegar da faculdade, nenhum estava no lugar. Estavam todos espalhados pelo quarto, ou amontoados em algum canto, ou todos jogados embaixo da minha cama. Se vocês conhecessem a minha irmã, saberiam que não tinha jeito de ter sido ela, pois ela nunca mexe nas coisas dos outros sem pedir, e não é de ficar fazendo pirraça. Bem, ela é muito boazinha, e eu tenho certeza que não era ela que ficava mexendo nas minhas coisas e mudando tudo de lugar. E a mesma coisa acontecia com as fotos na sala. Nos últimos 6 meses que moramos lá, eu recomecei a ouvir vozes e sussurros novamente pela casa, e também alguns sons inexplicáveis. Eu também tinha uma sensação de que não estava sozinha quando deveria estar. Bem, eu já tinha ido em alguns lugares, casas de amigos, lugares públicos onde eu sentia essas presenças, esses espíritos, mas nunca sentido nada em casa, a não ser nesses últimos 6 meses. Numa noite, lá pelas 8 horas, eu estava no meu quarto. Então, eu saí e fui para a cozinha pegar um copo d'água. E assim que eu entrei lá, foi como se eu tivesse caído em um ambiente completamente diferente. Você pode sentir quando tem mais alguém no mesmo cômodo que você. E naquele instante, apesar de não estar vendo mais ninguém, eu sabia que não estava sozinha. Na minha cabeça, eu vi um flash de uma imagem de uma mulher lá pelos seus 30 e poucos anos, apoiada na pia e olhando pela janela. Eu peguei o meu copo de água, ainda bem que tinha um copo no balcão, porque eu não sei se teria coragem de pegar no armário ou em cima da pia. Bem, eu não me senti observada, mas eu senti como se eu estivesse perturbando algo que não deveria perturbar. Sempre que eu ouvia as vozes em casa, eu quase sempre estava sozinha e no chuveiro. E várias vezes, quando eu estava tomando banho, eu podia ouvir vozes masculinas e femininas do lado da porta. E pensando que eram os meus pais voltando do supermercado ou de algum outro lugar, eu falava com eles lá de dentro, mas ninguém respondia. E quando eu saía do banho, eu via que ainda estava sozinha em casa. Um certo dia, eu tive mais um encontro com as vozes que me deixou um pouco assustada. Eu estava no banho e estava bem alegre aquele dia. Eu estava cantando alto e muito mal por acaso. Os meus pais tinham ido ver a casa nova. E quando eu desliguei a água, eu ainda estava cantando, só que agora bem mais baixo e quase não dava para ouvir. Então, eu ouvi uma voz masculina falar claramente do outro lado da porta. Quem está cantando? Pensando que era o meu pai, eu fiquei com vergonha e fiquei quieta na hora. Eu me enrolei na toalha, abri a porta, coloquei a cabeça para fora e gritei pelo meu pai e pela minha mãe. E ninguém respondeu. Eu saí do banheiro e a casa estava no mais completo silêncio. Eu andei pela casa e vi que ninguém havia voltado ainda. Algumas semanas antes disso, eu estava indo e voltando para a área de serviço, levando e secando as minhas roupas. E foi quando eu ouvi a voz de uma mulher na sala falando alô. Não era a voz de ninguém que eu conhecia. E quando eu cheguei lá, não havia ninguém na sala.
Como eu disse antes, apesar de ter um quarto só meu agora, eu ainda vou sentir saudades daquela casa. E imagino se os inquilinos novos vão passar por algumas das coisas que eu passei. Bem, eu tenho histórias mais assustadoras que aconteceram lá dentro, mas depois eu escreverei e enviarei para o canal. Boa noite. Olá, Rafael. Antes de tudo, eu vou dizer algo. O que eu estou prestes a contar nunca foi contado para ninguém fora da minha família. E há anos nós temos guardado isso só para nós. Bem, são duas histórias que aconteceram no final da minha adolescência e a última quando eu me tornei militar. Aqui vai a primeira. Para as férias de família, o meu pai decidiu ir a um retiro na parte central do país, não muito conhecido, pois queríamos um pouco de paz. E um amigo do meu pai sugeriu um resort em Goiás, falando que era muito bom e muito calmo. Era um lugar muito bonito, bem quieto e não tinha muitos turistas. Nós nos hospedamos em uma pequena e confortável pensão familiar. Bem, e lá não havia mais ninguém hospedado além de nós. Os donos da pensão eram um casal com um filho de 1 ano de idade. E essa pensão era um pouco mais longe da cidade do que as outras, e ficava na margem de um lago. E do outro lado do lago tinha uma casa, que parecia estar abandonada. E apesar de ser uma área muito bonita, com lago para pescar, nadar, etc., nós ficamos surpresos de não ter nenhum turista ou alguém da cidade naquela região. Porém, nós estávamos muito felizes, já que queríamos paz e silêncio. No dia seguinte, lá pelas 2 horas da tarde, depois do almoço, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu decidimos ir caminhar um pouco. O bebê dos donos da pensão e a babá dele, que era da região, decidiram vir conosco. E nós andamos por cerca de 1 quilômetro, seguindo a margem do lago. E foi quando vimos uma mulher num vestido vermelho embaixo de uma árvore. Eu achei estranho que eu podia ver a sombra da árvore, mas não a dela. E quando chegamos perto da mulher, ela sorriu e começou a chamar o bebê. Nós acenamos para ela, mas assim que a babá viu ela segurou o bebê o mais forte que podia e saiu correndo. Nós ficamos meio confusos, sem saber o que tinha acontecido, mas achamos que algo tinha acontecido ao bebê. Então fomos atrás dela para ver se podíamos ajudar. Nós corremos por alguns metros e quando eu me virei para trás para ver a mulher, ela havia desaparecido. Nós estávamos em uma área completamente aberta, sem mato nenhum. Ali só havia grama, e a única árvore que havia por ali era a árvore que a mulher estava embaixo, mas eu não conseguia vê-la mais. E ela não poderia ter ido para lugar nenhum sem que eu pudesse vê-la, exceto subir na árvore, mas mesmo assim, ela teria que subir muito rápido, o que eu acho difícil. O meu pai olhou para trás e também não viu ninguém. Então, todos nós voltamos para a pensão. E quando falamos o que tinha acontecido para os donos da pensão e para outros habitantes do local, eles acreditaram e falaram que a mulher de vermelho era na verdade uma bruxa, e coisas estranhas aconteciam na casa do outro lado do lago. Inclusive, podiam ouvir o som de bebês chorando. E depois de ouvir isso, o meu pai, que é uma pessoa muito supersticiosa, resolveu ir embora de lá e voltamos para casa. Segundo fato, isso aconteceu com a minha família e um amigo de família quando estávamos viajando. E depois de dirigir o dia inteiro, resolvemos parar em algum lugar.
pois já era bem tarde, por volta de 00:30. Nós encontramos um hotel que tinha sido uma casa, numa cidade que tinha pelo caminho. Bem, ali no hotel, nos registramos para passar a noite. O nosso amigo queria dormir no espaço aberto. Então armou uma barraca de camping no terreno na frente do hotel. Nós pegamos 2 quartos, um para os meus pais e um para o meu irmão e eu. E desde o momento que entramos, podíamos sentir uma presença nos 2 quartos. Mas estávamos cansados demais para fazer algo em relação a isso. O meu irmão e eu simplesmente desmontamos nas nossas camas, mas acordamos cerca de 1 hora depois, por volta de 2:30 da madrugada. E ali estávamos nós sem conseguir dormir mais. E nós dois sentimos uma presença no nosso quarto que agora estava bem frio, mesmo estando no meio do verão. Bem, eu estava precisando ir até o banheiro. E ali, sendo uma casa que tinha sido transformada num hotel, o banheiro ficava fora do quarto, no fim do corredor. Eu fui ao banheiro com a sensação que tinha alguém me seguindo. E mesmo no banheiro, eu senti que estava sendo observado. Aquilo foi muito assustador. E quando eu voltei, o meu irmão estava assustado e sentado na cama com a luz acesa, falando que tinha alguém andando pelo quarto. Nós decidimos acordar os nossos pais para falar o que estava acontecendo. Mas assim que entramos, vimos que eles também estavam acordados e estavam passando por uma situação parecida com a nossa. Nós 4 então sentamos juntos numa roda e começamos a rezar. Nós imediatamente nos sentimos muito melhor e ficamos o resto da noite acordados e rezando. Na manhã seguinte, o nosso amigo perguntou o que estávamos fazendo, andando no nosso quarto a noite toda, ao invés de dormir. Ele falou que viu 3 ou 4 pessoas andando, abrindo e fechando as cortinas no meu quarto. O estranho foi que não tinha ninguém lá a noite toda, pois estávamos todos no quarto dos meus pais e não no meu. Bem, não é estranho que essas 2 histórias que aconteceram durante a minha adolescência aconteceram nas férias da família? Bom, aqui vai o terceiro fato que aconteceu comigo. O ano era de 1996 e eu era militar naquela época. Certo dia, eu recebi um chamado pelo rádio para ir até a casa de um sargento que trabalhava no mesmo destacamento que eu. Eram 9 horas da noite de uma terça-feira. Fomos até o local, encostamos a viatura e ficamos de frente para o portão. Observamos que a porta da sala estava aberta. Porta essa que fica de frente para a rua. Eu e o meu companheiro entramos, pois militares não costumam deixar portas abertas dessa maneira. Entramos até a porta da sala, chamamos, mas ninguém respondeu. Eu disse para o meu parceiro que fosse pelo lado de fora da casa, pois havia quintal ao redor da casa, e eu entrei pela sala. E ao entrar, eu observei que a sala estava meio que escura, e que também estava tocando uma música em volume bem ambiente, como se alguém estivesse ali escutando. Fui até o quarto e nada. E depois fui para a cozinha e nada também. Estava parado próximo a uma porta que dava acesso ao quintal na parte de trás da casa. E quando olho em direção à porta da sala, eu notei uma criatura. Eu digo criatura porque notei que não se referia a nada desse mundo. Aquilo estava ali, como se estivesse me espiando pela porta. Depois,
perguntei ao meu colega se ele viu alguma coisa de estranho por lá, e ele me respondeu que não havia nenhuma novidade. Bem, eu não contei esse ocorrido para ninguém. O tempo foi passando e a minha transferência para a capital estava já saindo. Até que uma bela manhã, eu fui acordado por aquele sargento daquela casa que havíamos investigado. E ele me disse que já havia saído a minha transferência. Bem, e era isso que ele dizia. Anderson, acorde! A sua transferência já saiu, e o seu tempo por aqui já acabou. Agora você conhecerá novas pessoas. Você já viu tudo o que tinha que ver por aqui, até o que não deveria ter visto também, certo? Bem, escutando aquelas palavras, eu não tive dúvidas de que ele sabia de tudo. Bem, eu não sei o que foi aquilo que eu vi, mas nunca mais vou esquecer. Bem, Fael, esses foram os 3 fatos sobrenaturais que aconteceram comigo. Também sei de outras histórias que aconteceram com familiares e amigos. E em uma outra oportunidade eu trarei aqui para o canal. Boa noite. Bem, galera, esse foi o relato de hoje. Perseguidos pelo Boitatá. Então, vamos ver do que se trata. Eu vou relatar um fato ocorrido comigo, quando eu tinha 14 anos e morava num pequeno sítio com os meus pais, numa cidadezinha do interior do Paraná, chamada Pinhalão. Uma tarde, precisávamos ir até o patrimônio, que ficava a 3 quilômetros, levar uns sacos de arroz para serem beneficiados. É um processo que descasca o arroz, deixando-o pronto para o consumo. E tivemos que emprestar uma carroça de um tio que morava a 1,5 km de nossa casa. Fomos até o vilarejo chamado Lavrinha e retornamos perto das 18 horas. Passamos primeiro na casa onde deixamos os sacos de arroz e fomos até a casa do meu tio devolver a carroça. Bem, não demoramos muito, pois tínhamos ficado de voltar logo para casa, pois a minha mãe e o meu irmão mais velho e as minhas 2 irmãs mais novas nos esperavam para jantar. E saímos de casa do tio, já estava escuro, e após andarmos cerca de 500 metros, numa parte de subida da estrada, de onde dava para ter uma boa visão de tudo ao redor, por ser alto, olhei para um capão de eucaliptos que rodeia uma estrada antiga, que também dá acesso à casa do meu tio, mas que ninguém a usava por ser muito íngreme e estreita. A 1 quilômetro de onde nós estávamos, eu vi uma luz parecida com uma tocha, dessas feitas com bambu, pano e querosene, muito usadas para caminhar à noite. Eu comentei com meu pai que alguém estava usando a estrada velha para ir à casa do tio. Andamos mais um pequeno trecho e novamente olhei para a luz e levei um susto, pois a mesma estava maior e na altura da metade das árvores. Falei para o meu pai, que me mandou correr e não olhar mais para trás. Bem, eu não obedeci e me virei para ver o que acontecia. Agora, a bola de fogo estava na altura da copa dos eucaliptos e começou a vir em nossa direção. De imediato, eu comecei a correr muito assustado. E foi quando ouvi um barulho como de uma labareda cortando o ar. Mais uma vez olhei para trás e vi a bola de fogo muito perto de nossas cabeças. Porém, aquilo não produzia calor. Então gritei e espalmei as mãos para proteger a minha cabeça. Então meu pai me apanhou pelo braço e corremos pelo meio de uma plantação de café até um capão de bananeiras. E ali a bola havia sumido. Muito assustados, fomos para casa e relatamos o que havia acontecido. 2 dias depois,
o meu tio veio até a nossa casa resolver o negócio de uns porcos. Então, contamos a ele o que tinha acontecido. E ele disse que também havia visto a bola de fogo assim que saímos da casa dele naquela noite. Ele disse também que há algum tempo atrás, todas as noites, por volta de 7h30 e 8h, a bola de fogo aparecia no mesmo lugar e ficava dançando no céu e depois desaparecia. Mas fazia tempo que ele não tinha mais visto aquela bola de fogo até aquela noite. Bem, eu não sei o que foi aquilo e até hoje não tenho explicação. O meu tio disse que é uma criatura assim chamada boitatá e que essa criatura aparece para mostrar onde tem ouro enterrado. Bem, lá é muito comum ouvir histórias de pessoas que viram isso ou aquilo. Eu mesmo ouvi uma porção delas, mas nunca tinha presenciado tal fato. E sinceramente, eu espero nunca mais passar por isso. Boa noite. Bem, galera, então vamos para o segundo relato de hoje, a criatura da mata. Há um espírito mau vivendo dentro da mata, perto da casa de um amigo meu. A parte onde esse espírito vive fica um pouco mais de 1 quilômetro dentro da mata cerrada. Até agora, os meus amigos e eu estivemos nessa área da mata apenas 2 vezes, sem incluir a vez em que achamos aquela parte da mata, onde aquela criatura vive. Então, começamos todos a sonhar com um pássaro. A ideia que tínhamos dele era um pouco diferente um do outro, mas no geral era o mesmo pássaro. A primeira vez que fomos para lá depois de ter achado o lugar, estávamos em um grupo de 8 pessoas, e nós não vimos e nem ouvimos nada de paranormal durante toda a caminhada. Exceto um amigo meu que disse que sentiu uma mão agarrar o ombro dele às vezes, e quando não tinha ninguém perto dele. Mas a segunda vez foi totalmente diferente. Haviam apenas 3 de nós desta vez. E assim que nós atravessamos o riacho e chegamos na área onde as árvores eram um pouco mais altas, a temperatura caiu bastante. Era como se estivéssemos entrado em uma geladeira. E nós estávamos no meio do verão. A temperatura caía cada vez mais à medida que íamos avançando. Então começamos a ver luzes fracas se movendo na altura do chão e depois desaparecerem. Elas se moviam rápido e vimos um total de 3 no chão e uma na altura do topo das árvores. Então vimos uma sombra pular de árvore em árvore pelo canto dos nossos olhos. Isso poderia ser descrito como algum tipo de animal, mas não parecia ser, pois aquilo não fazia barulho nenhum ao pular entre as árvores e fazia o pelo da minha nuca se arrepiar. A todo momento, nós ameaçávamos voltar. Basicamente, sempre que ouvíamos algo fora do normal, ouvíamos as luzes, mas sempre nos controlávamos e acabávamos indo em frente. Quando chegamos na área assombrada, eu queria acender uma fogueira para mostrar que não estávamos com medo, mas os meus amigos imediatamente me impediram, falando que isso poderia enfurecer o espírito. Um deles começou a chorar de repente, e nós perguntamos o que era, e ele falou que não sabia, que só estava sentindo uma angústia e que não conseguia parar de chorar. Naquele momento, eu comecei a sentir uma tristeza enorme, e o meu outro amigo falou que estava sentindo um medo que ele nunca tinha sentido na vida dele. E estava sentindo a tristeza do lugar também. E falou que era melhor a gente ir embora dali, e todos nós concordamos. Acima de nós, um monte de passarinhos se assustaram e voaram para longe, enquanto saíamos da área assombrada. Nós fomos saindo o mais rápido possível dali sem correr, e nós deixávamos a área
E depois de um tempo atravessamos o riacho. Imediatamente a temperatura subiu de novo. E nós não sentimos mais aquela tristeza e angústia toda. E depois que saímos da mata, contamos a história para o resto dos nossos amigos. Mas é claro que eles não acreditaram. Bem, eu não sei que tipo de evidência eu posso conseguir para provar que aquilo está lá. E caso eu volte lá algum dia, o que realmente tem muita pouca chance de acontecer, eu trarei a prova. Depois de um tempo, ainda continuamos a sonhar com o pássaro. Mas pouco tempo depois, paramos. Talvez seja algum tipo de mensagem, quem sabe. Bem, este é o meu relato. Boa noite. E agora vamos para o relato, que é um relato muito triste, que se chama A Despedida do Amigo. Então vamos lá. Boa noite, me chamo Aline. Sou espiritualista e durante toda a minha vida eu tenho uma sensibilidade para o sobrenatural. Mas sou do tipo que fico na minha. Eu vejo sombras, vultos e até mesmo entidades passando como se fossem pessoas. Mas sempre quando as vejo, eu procuro ignorar. Finjo que não vejo, pois entidades de esquerda, quando são vistas por humanos, o certo é ignorar. Pois se a entidade percebe que você o vê, dependendo da entidade, ela pode querer te seguir e saber o porquê de você estar o vendo. Inclusive, eu já vi até famosos que tiraram a própria vida e não sabem que estão mortos. E são desses que eu tenho medo. E de forma alguma, eu tento convencê-los que estão mortos, pois são espíritos perturbados e quando sabem que vão para o limbo, eles fazem de tudo para não ir. E até passa a perseguir alguém em vida. E é daí que surgem os tais encostos. Pouco antes da pandemia, eu viajei para Seattle, nos Estados Unidos. E quando saí do teatro municipal, que eu adorava ir ver a peça, eu percebi que um homem loiro me olhava ao longe. Bem, não dei importância, pois não conheço ninguém naquela cidade. Mas confesso que o encarei de volta porque eu achei bonito. Ele percebeu que eu o olhava. Então, eu continuei seguindo até a saída do teatro. E quando de repente, eu sinto alguém tocando as minhas costas. Eu viro abruptamente e vejo que é aquele homem. Bem, o seu rosto me era familiar. E foi só quando ele me pediu um cigarro que o reconheci pela sua voz. Era Kurt Cobain, uma estrela do rock dos anos 90 que tirou a própria vida. Bem, assim dizia a mídia. Fiquei congelada assim que o reconheci e falei: Kurt, é você? Ele deu um sorriso e apontou para o maço de cigarros na minha mão. Então eu tirei um cigarro e o entreguei. Ele estendeu a mão e antes de tocar no cigarro, desapareceu diante dos meus olhos. Eu sabia que a energia daquele espírito estava encostada em mim. Então acendi um cigarro e logo falei: Kurt, esse cigarro aqui é para você. E depois que eu o fumar, você segue o seu caminho e eu sigo o meu. E assim aconteceu. Assim que dei o último trago, eu parei de sentir toda aquela energia. Hoje em dia eu fico pensando, e se eu tivesse perguntado se ele realmente tirou a própria vida ou foi morto pela esposa? Bem, acho que nem mesmo ele sabia que estava morto. Então, provavelmente, eu não teria nenhuma resposta. De todos os eventos sobrenaturais que eu vivi durante décadas, eu queria contar o mais triste e mais impactante que aconteceu com um amigo querido, que já se foi no ano de 1999. Bem, tudo começou no ano de 1993. Um amigo meu chamado Antônio
conheceu uma garota bonita, simpática e digo que até gentil. O meu amigo ficou doido quando viu essa garota. E depois de um tempo, ele começou a namorar com ela. E passados 3 anos de namoro, ele resolveu terminar com ela e ficar sozinho. Bem, não sei ao certo qual foi o motivo, pois aparentemente estava tudo bem entre eles. Depois de um tempo, ele se interessou por uma amiga minha, a Roberta, que é muito tímida. No início, ela recusou as investidas dele, mas devido à insistência, acabou ficando. E então começaram a namorar. Só que uma coisa muito ruim ainda estava por vir. E ele, e muito menos ela, sabia o que seria. A ex-namorada ainda gostava muito dele, muito mesmo, e vivia fazendo infernos para ele terminar com a Roberta. E passaram meses, e começamos a notar que o Antônio estava ficando magro, pois ele era muito musculoso. E nós brincamos até mesmo com a situação. Mas depois ele começou a ficar doente com frequência. Sentia febre frequentemente e vivia entrando e saindo de hospitais. E depois de uns 9 meses de angústias, a mãe dele resolveu falar com o pessoal do bairro que frequentava candomblé, para saber o que o filho tinha. Então a mãe de santo chamou a mãe do Antônio lá no terreiro. E chegando lá, ela deu uma notícia horrível. A ex-namorada dele tinha feito um feitiço para ele voltar com ela. E se ele não voltasse, ele morreria. Ela havia enterrado uma cueca do Antônio no cemitério e oferecido seu sangue para a entidade realizar a amarração. Mas não foi bem uma amarração, pois ela não queria que o Antônio gostasse dela por estar enfeitiçado, mas sim por estar ameaçado. Porque o seu desejo era mais vingança do que amor. Bem, essa entidade era muito poderosa, e o pai de santo que fez o trabalho era um bruxo acostumado a trabalhar apenas com magia negra para o mal. Então a mãe de santo disse que mesmo sendo coisa pesada, ela podia ajudar o garoto, mas precisaria de umas velas, pombos, champanhe, charuto, ervas e outras coisas para uma oferenda. A mãe do Antônio não acreditou muito na história da mãe de santo, e assim continuou levando a vida normalmente, e o Antônio só piorava. Eu mesma fui visitar ele e fiquei horrorizada pelo estado que ele se encontrava. Muito magro, fraco e pálido. Falei com a minha amiga, a Roberta, que não era para deixar ele e tal. A mãe dele mandou fazer missas no nome dele para ver se ele melhorava. Porém, ele também não acreditava nisso e não aceitava ir receber a bênção do padre. Passaram-se meses e ele nessa angústia. E depois apareceu um câncer no estômago dele, que ele chegava a gritar de dor. E em fevereiro de 1999, exatamente às 14 horas, ele passou muito mal e tiveram que chamar os médicos na casa dele. Bem, as suas consultas eram todas em casa, pois ele não aguentava ficar em pé devido à fraqueza nas pernas. Os médicos tentaram de tudo para ele melhorar. E fomos eu e mais 3 amigos dele para ver como ele estava. E foi um desespero total. E depois de uns 30 minutos tentando reanimar, infelizmente ele faleceu. Extremamente magro e sangrando muito. E foi uma cena que eu jamais esquecerei. Este é um relato que eu compartilho com vocês com lágrimas nos olhos e tentando entender como a ambição pode chegar a esse ponto e como alguém que ama poderia fazer isso. Pelo que eu sei, quem ama mesmo cuida.
E eu quero distância de feitiços de amarração. E se algum dia eu descobrir que algum ex fez um trabalho de amarração para mim, eu procuro uma mãe de santo e mando devolver tudo em dobro. E nunca mais eu olho na cara deste ex. O espírito do Antônio me visitou algumas vezes. Ele estava forte e bonito como antes. Ele apareceu para mim no dia da sua morte, e a última vez foi dias depois da fatalidade. Ele veio me agradecer por tudo. Bem, eu disse que não fiz nada para ajudá-lo. E ele disse que eu não deveria me lamentar, pois aconteceu simplesmente o que era para acontecer. Ele se despediu de mim com um beijo e disse que agora seguiria o seu caminho para a luz e que um dia nos encontraríamos novamente. Bem, eu vou parar o relato por aqui, pois é difícil continuar escrevendo sem me emocionar. Boa noite. Então, vamos lá. Olá, o meu nome é Glória. Eu sou mãe de 29 anos de 2 garotas, a Márcia de 6 e a Sara de 9. E eu gostaria de relatar para vocês o que aconteceu conosco quando nos mudamos para a nossa nova casa. Tudo começou bem. Nós tínhamos comprado uma linda casinha. Era uma dessas casas dos sonhos. E nós éramos uma dessas famílias dos sonhos também. Um pai, uma mãe e 2 filhas. Um cachorro e 2 gatos. Nós nos mudamos logo para a nossa nova casa. E já no começo, todos nós nos sentimos à vontade e aconchegados em casa. Porém, menos a minha filha mais nova, a Márcia. Ela não queria entrar na casa no começo, e quando ela finalmente entrou, ela chorou e me falou que estava com muito frio. Um dos meus gatos, a Peluda, também tinha medo da casa, e agia muito estranhamente, e ficava muito tensa quando estava lá dentro. Eu achei que podia ser porque fazia pouco tempo que ela tinha parido 8 gatinhos. E ela ainda estava muito protetora por instinto. Então eu simplesmente ignorei o comportamento dela e esperei que passasse. E depois de 2 semanas em um hotel, e com os bichos da família em um canil, nós finalmente terminamos de mobiliar a casa, e ela estava simplesmente maravilhosa, até melhor do que antes. Ela estava linda por dentro e por fora. Porém, tinha uma coisa que me incomodava. Uma sensação estranha quando eu ficava sozinha em casa. Mas eu ignorava isso, pois era o melhor que eu poderia fazer. Ou talvez porque eu não queria acreditar que tivesse algo de errado com a casa. Numa noite, pouco depois de termos nos mudados definitivamente, eu estava colocando a Márcia para dormir. E foi quando ela começou a chorar. "O que foi, querida?" eu perguntei. Ela estava chorando como se tivesse algo incomodando ela. E ela não era de chorar fácil. A Sara, que era a mais sensível, que chorava por tudo, não estava chorando. Então, a Márcia me disse que não queria ficar no seu quarto. E ela falava isso soluçando. E foi quando ela disse a seguinte frase: "O Matheus pode voltar." Eu fiquei confusa com isso, porque ninguém na nossa família se chama Matheus. E também não conhecíamos ninguém com este nome. "Quem é Matheus, querida?" eu perguntei. E ela só ficou olhando para mim sem dizer uma palavra. E depois de alguns minutos, ela falou sussurrando: "Matheus é o homem alto que vem no meu quarto toda noite e me assusta." E então ela começou a chorar de novo. Só que agora ela estava aos prantos e gritava que não queria dormir no seu quarto. Bem, eu comecei a ficar cansada com aquilo.
e falei que era só para ela fechar os olhos e dormir. Porém, ela não se acalmava e começou a chorar mais ainda depois que eu apaguei a luz e desci as escadas. A Márcia estava berrando lá em cima com toda a força, há um bom tempo, até que o meu marido resolveu ir ver o que estava acontecendo. Bem, ele não gosta de ouvir crianças chorando, pois isso, por algum motivo, deixa ele muito estressado. Depois de algum tempo, o Beto, meu marido, desceu a escada com a Márcia no colo, ainda chorando, e logo falou: querida, eu acho melhor você vir ver isso. Eu achei que a Márcia tinha aprontado alguma coisa, que tinha jogado os brinquedos dela pelo quarto todo, como ela costuma fazer quando está brava. Mas quando eu entrei no quarto dela, eu quase desmaiei. A parede dela estava toda arranhada e escrito com arranhões: "Quer brincar, Márcia?" Por acaso, a Márcia não sabia escrever ainda. Eu acordei a Sara e fomos todos dormir em um hotel perto de casa. E no dia seguinte, eu chamei um padre para abençoar a casa. Depois disso, tudo ficou calmo. Nada de estranho aconteceu novamente, até que a Estela apareceu. Bem, de vez em quando a Márcia arranjava uns amigos imaginários. E a Sara ficava até provocando ela por causa disso. Até que esse amigo imaginário, que se chamava Estela, acreditamos que ele fosse embora. Mas desta vez foi diferente. Bem, eu estava no meu quarto lendo um livro, quando eu ouvi a Márcia falar as palavras que eu nunca vou esquecer. "Oi, Estela, o meu nome é Márcia. Toma, você pode brincar com a minha boneca." A Márcia falou isso na voz mais linda e alegre que eu já tinha ouvido ela falar. E eu simplesmente pensei que fosse só mais um amigo imaginário dela. E depois de mais alguns minutos, ouvindo a Márcia brincando com a amiga imaginária, a Estela, em seguida eu ouvi a Sara entrando no quarto da Márcia. O quarto dela era do lado do meu, e eu podia ouvir perfeitamente o que as duas estavam falando. "Oi, Márcia," a Sara falou com uma voz provocadora. "Quem é sua amiga?" A Márcia ficou quieta por uns instantes e então falou: "Ah, essa é a Estela. Ela é legal. Quer brincar com ela?" Na hora, eu vi que ia dar confusão, pois a Sara era bem malvada com a irmã dela, e eu já estava pronta para ir separar mais uma briga. Bem, mas vocês não imaginam a minha surpresa quando eu ouvi ela dizer: "Tudo bem. Oi, Estela. Eu tenho uma caixa de joias que um amigo me deu. Você quer ver?" Eu estava em choque, pois a Sara nunca se juntava nas brincadeiras da Márcia. E isso acabou me dando um frio na espinha. Com o passar dos dias, a Estela fez a sua presença ser notada. A Márcia e a Sara brincavam por horas a fio com a Estela, e só parando para comer e ir ao banheiro. E sempre que as garotas desciam para o café da manhã, almoço ou jantar, a Estela parecia segui-las, porque os bichos da família corriam e logo se escondia. E o cachorro rosnava, e os gatos se arrepiavam todos para as garotas, coisas que eles nunca fizeram antes. E elas também insistiam em colocar um prato extra na mesa para a Estela. E eu e o meu marido deixávamos porque tínhamos 2 lugares vazios na mesa, e elas ficavam contentes. Bem, elas adoravam a Estela, mas eu e o meu marido estávamos começando a ficar preocupados, pois essa Estela parecia estar tomando o controle da vida delas. E elas não faziam mais nada o que gostavam de fazer nas férias.
e nós tentamos separar elas, mas essa Estela sempre voltava. Eu realmente achava que a Estela era somente uma amiga imaginária delas, até o dia que nós passamos o dia todo fora de casa, em um parque de diversões. Bem, as garotas adoraram, mas quando voltamos para casa, a cozinha estava uma bagunça e os bichos da família estavam todos escondidos juntos, como se eles estivessem aterrorizados. Tinha pratos quebrados no chão, água, refrigerante e comida por todo lado, e até um garfo e 2 facas fincados na porta da cozinha. Bem, isso assustou a todos, mas o que estava por vir era muito pior. As férias acabaram e as garotas voltaram para a escola, e isso irritou muito a Estela. Eu e o meu marido ouvimos batidas pelas paredes sempre que estávamos em casa, e as garotas já haviam ido para a escola. E também ouvíamos som de alguma coisa arranhando o chão, quando o cachorro e os gatos estavam no quintal, e às vezes ouvíamos até gritos. Porém, não eram gritos de medo, mas de pura raiva. Então, em uma segunda-feira de manhã, o meu marido saiu para trabalhar mais cedo, e eu estava preparando as meninas para ir para a escola. As duas estavam com uma expressão muito sombria e não falavam nada. E os gatos e o cachorro estavam com um comportamento muito estranho. Eles se recusavam a entrar na casa e só ficavam no fundo do quintal. Bem, depois de um tempo, eu não aguentava mais aquilo e perguntei qual era o problema. E de repente, as 2 garotas começaram a chorar. A Sara conseguiu falar entre os soluços, algo que me deixou em pânico. A Estela não quer deixar a gente sair. Então, a Márcia falou chorando. Ela falou que se a gente sair, ela vai nos matar. Ela disse também que a gente tem que ficar com ela, porque a gente mandou o Matheus embora. Bem, isso foi a gota d'água. Eu não podia ficar mais naquela casa. Eu peguei os gatos, o cachorro, as minhas filhas e o meu marido e fomos embora dali. E enquanto estávamos saindo, nós ouvimos um barulho ensurdecedor que parecia uma batida de carro, ecoando pela casa inteira. As garotas começaram a gritar em pânico e os bichos se encolheram. E se eu não tivesse colocado as coleiras neles, eles haviam fugido. Parecia que eu estava em um filme de terror. Então, nós saímos correndo e fomos para um posto de gasolina ali perto. Liguei para o meu irmão, para ele nos ajudar na mudança. Expliquei tudo o que havia acontecido para ele. E nunca mais voltamos para aquela casa. As minhas filhas ficaram tão assustadas com essa história toda que dormiram comigo e com o meu marido. E os bichos da família todos juntos no mesmo quarto por quase 3 meses. E só conseguiram se recuperar com a ajuda de um psicólogo. O meu marido e eu fomos para uma igreja para arranjar um padre para abençoar a família inteira. E graças a Deus nunca mais tivemos nenhum encontro paranormal desde então. Bem, este é o meu relato. E não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Boa noite.